dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Talvez você tenha passado uma semana de muitas lutas, de muitas dificuldades. Talvez você tenha vivido situações que você não compreendeu, não entendeu, por que aconteceu, por que de repente aconteceu com você. Eu te convido a abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Porque aqui ele revela para nós qual é a vontade de Deus. Como Deus espera que a gente venha a reagir diante das situações adversas, complicadas e difíceis. A palavra do Senhor nos diz: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fácil? Não é. Ela é fácil de ser compreendida, né? Ela é simples de ser compreendida, mas não é fácil de ser vivida. Alegrar-se sempre. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Para estar sempre alegre, eu preciso estar em constante conexão com o Espírito. Eu preciso permitir que o Espírito trabalhe poderosamente em todos os momentos da minha vida, no meu coração. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando parece que tudo é contrário, mesmo quando eu tenho muitos motivos para chorar, para sofrer, para desanimar, para voltar atrás, a vontade do Senhor para nós é: alegrem-se, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não depende do que acontece externamente, mas a nossa alegria depende da intimidade da relação que nós temos com Deus. E isso acontece no nosso coração, na nossa mente. Orem continuamente, ou orar sem cessar. Essa é uma das formas que nós temos de manter-nos em intimidade com Deus, a oração. Uma das armas extremamente importantes que Deus nos dá para enfrentarmos os momentos de dificuldade, de luta, porque quando oramos, nós nos lembramos que não estamos sós. Deus está sempre conosco. Promessa de Jesus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu vou, mas vou enviar a vocês um conselheiro que vai habitar em vocês e vai falar, vai cuidar, vai consolar, vai direcionar a sua vida. Por isso eu preciso orar ao Senhor. E eu preciso ser agradecido em todas as circunstâncias. Como é difícil dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Quando as coisas vêm para abalar a nossa estrutura, nós devemos dar graças ao Senhor. Nos momentos difíceis, devemos agradecer ao Senhor. Nos momentos de celebração, devemos agradecer ao Senhor. Porque tanto um quanto o outro, Deus usa para moldar o nosso caráter e nos fortalecer para que possamos nos parecer mais com Cristo. Porque essa é a vontade do Senhor para nós em Cristo Jesus. Precisamos estar em Cristo. A palavra do Senhor lá em João não diz que se nós permanecermos nele, Ele permanecerá em nós. E para que eu possa me alegrar sempre, para que eu possa orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias, eu preciso permanecer em Cristo. Porque se eu não estiver em Cristo, eu vou fazer exatamente o contrário de toda essa vontade de Deus para mim. Eu não vou ter motivos para enxergar, para me alegrar em Deus. Eu não vou ter vontade de orar e falar com Deus. E não vou conseguir agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Por isso nós precisamos
permanecer em Cristo. Essa é a vontade do Senhor para nós. É isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer o melhor para os seus filhos e filhas. O Senhor é um Pai amoroso, é um bom pastor. O Senhor é aquele que nos conduz em meio ao vale da sombra e da morte, para nos levar aos lugares de descanso e refrigério de alma. E hoje Ele nos trouxe aqui, para exercitarmos a dependência, a confiança e a celebração ao nosso Deus. É um ensaio para a eternidade. Por isso que nós possamos cantar ao Senhor com o nosso coração e não apenas com os lábios. Que nós possamos deixar de lado as nossas preocupações, ou melhor, deixar as nossas preocupações aos pés de Cristo na cruz. E descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Ele está no controle. E cabe a nós descansarmos nele, porque Ele é um Deus soberano. E na sua soberania, Ele ainda se preocupa conosco. Ele olha para cada um de nós e Ele responde às nossas orações. Ele cuida das nossas necessidades. Então eu gostaria que nós pudéssemos curvar a nossa fronte neste momento, abrir os ouvidos, abrir os corações e permitir que Deus fale conosco. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós estamos alegres porque a palavra do Senhor nos diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vir a este lugar de encontro é um motivo de alegria para aqueles que estão em Cristo. Estar aqui é um motivo de alegria para aqueles que estão em Cristo. Orar e falar com o Senhor é um motivo de alegria para todos aqueles que estão em Cristo. Agradecer pelo cuidado, pela provisão, pelo sustento, pelos livramentos que o Senhor nos deu no decorrer da semana, para que pudéssemos estar aqui hoje, Senhor. É uma alegria para aqueles que estão em Cristo. Ô Senhor, como é bom celebrar, junto com os meus irmãos, o dom da vida que o Senhor nos dá e renova conosco todos os dias. Quando acordamos, abrimos os olhos e vemos o dia que o Senhor criou para que possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Podemos saber que enquanto nós dormimos, o Senhor cuidou de tudo, porque o Senhor não precisa de nós para manter a ordem no mundo. Nós muitas vezes é que causamos confusões e caos no mundo que o Senhor criou. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, a celebrarmos a vida, a agradecer ao Senhor, a orarmos e a nos alegrarmos na Tua presença, porque nós cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. E pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos agradecidos ao Senhor, por mais este dia, por mais este encontro, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Como os irmãos já conhecem, né, já sabem, nós do Ministério de Louvor estamos fazendo uma dinâmica um pouco diferente agora. No início da semana nós enviamos uma música nova para a igreja. Colocamos no grupo, né, sobre que nós cantaríamos sobre ela, até para que os irmãos pudessem conhecer, meditar sobre o que a música falava. E graças a Deus eu fiz o mesmo. Eu ouvi ela durante essa semana e eu fiquei pensando sobre a história dela. Para quem não tiver claro ainda, se trata da história da mulher samaritana que conversou com Jesus, sobre o que ela veio buscar e o que ela encontrou, né? Ela todos os dias ia ao poço para poder pegar água. E aí um fatídico dia, tinha um judeu lá, e esse judeu ofereceu um tipo de água para ela que não deixaria mais ela ter sede, mas que faria transbordar rios de água viva dentro dela. E ela, achando que era uma água comum,
pediu que ele a desse. E aí ele percebeu que ela não tinha entendido sobre o que ele estava falando. Então ele foi mostrar que conhecia ela. Falou, chama seu marido. E ela falou, então, eu não tenho. Ele falou, é verdade. Você já teve 5 maridos e o cara com quem você está hoje não é o seu marido. E aí ela falou, olha, você é um profeta, interessante. Então começou a evoluir na conversa. E aí ela perguntou sobre onde deveria ser o local de adoração, visto que o único lugar em que os judeus diziam que podia ser não era acessível aos samaritanos. E Jesus falou, olha, isso não é sobre o onde, isso é sobre o como. Porque Deus é espírito, então aqueles que o adoram precisam ser em espírito e em verdade. E aí ela falou, então o Messias ele vai vir para poder explicar tudo isso para a gente, né? Quando ele vier, ele vai deixar isso tudo claro. E Jesus diz, eu sou o Messias. E aí eu fiquei pensando quão impactante isso foi na vida dessa moça. E a partir daquele momento ela entendeu o que ele queria dizer. E essa música, a letra dela fala muito sobre a questão da água, né? A fonte da vida, tu és, ele me ofereceu água, né? Etc. E aí eu tava na reunião de quinta-feira, né? No nosso estudo, e houve uma passagem, eu não lembro, foi sobre como o coração dos homens estava cheio de si e por isso eles não podiam receber as palavras de Jesus. João 8, exatamente. E aí meu pai disse isso, né? E aí eu fui em João 8, fui buscar, e eu passei o olho sobre João 7:37. Não precisam abrir, é algo rápido, que vem dizer justamente assim: no último dia, e no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Quando nós cantamos essa música, é desejando a presença do Senhor, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, um Espírito que lava, que limpa, que transforma e pode transbordar sobre cada uma das nossas vidas. Que os irmãos nessa manhã possam não apenas entender aquilo que o Senhor tem nos oferecido, porque Ele disse, se você pedir, a água Ele vai te dar, uma água viva, mas que possamos entender que Ele é a própria fonte de águas vivas. Amém? A igreja poderia se levantar para louvar conosco? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir,
sede, não quero mais buscar em outras fontes. Só tu podes, Pai, nos dar. Na vez areia que voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Queremos beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és essa fonte, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Só tu és, Senhor, a fonte da vida que precisamos, aquilo que verdadeiramente necessitamos. Tudo aquilo que, o vazio que existe em nós, só o Senhor pode preencher, Pai. O Messias, o meu Salvador. Amém. Amém. Ele não só é a fonte da vida que encontrou cada um de nós, como também Ele é santo. E aí, essa música vem dizer justamente sobre como toda a criação o exalta. Tudo que existe reconhece a santidade do Senhor. E eu fiquei pensando não só isso, mas quando na conversa com a moça samaritana, enquanto Jesus falava, ela foi tentando identificar quem Jesus era. Quando eles se encontraram, Jesus para ela era só um judeu. E aí depois que ele disse sobre a situação de vida dela, ela falou, tu és um profeta. E aí quando ele disse, eu sou o Messias, ela deixou o cântaro dela e ela correu para a cidade dela e falou, gente, venham ver o homem que contou para mim toda a minha vida. Será que ele é o Messias? Ela ainda tinha alguma dúvida sobre quem Jesus era. A música anterior, ela fala muito sobre como Jesus é a fonte de água viva. Ele é o Messias de Deus. E essa música vem dizer sobre como Ele é santo, santo, santo. Sobre como toda a criação já faz e um dia vai fazer ainda mais o reconhecimento
da santidade do Senhor, do poder do Senhor, do nome que está acima sobre qualquer governo, sobre qualquer autoridade, sobre qualquer poder, sobre qualquer coisa, daquele que é o único, daquele que é o nosso Deus. Que o nosso coração possa cantar essa música com alegria e com certeza de que Deus é santo, com disposição de louvá-lo verdadeiramente, porque lá no fim de tudo, quando tudo acabar e o Senhor fizer novas todas as coisas, quando cada um de nós, se Deus quiser, estivermos diante da presença dEle, no trono celestial, nós podemos cantar santo, santo, santo. Amém? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aos que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo, Senhor, teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo
para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Vamos passar para o momento de ofertas. Graça e paz, bom dia. O que falar depois de tanta glória, né? A gente fica até assim meio desnorteado, né? Com a presença de Deus e com falar pela letra dos hinos, pela palavra que já foi lida no dia de hoje, né? Aí o coração da gente fica como ele, transbordando de gratidão. Pelo menos é o que eu sinto nessa manhã. Louvado seja Deus. E não menos importante também, vamos falar um pouco de ofertas, dízimos, gratidão novamente, né? Gostaria que os irmãos abrissem aqui no Salmo. Eu vou ler uma parte do Salmo 127 e uma parte do Salmo 128. Foi o que Deus tocou no meu coração. Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Nós não precisamos fazer hora extra com Deus, né? A gente dormindo está ganhando, né? Louvado seja Deus. Mais uma parte aqui do Salmo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em sua casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Louvado seja Deus. Apenas uma condição: temer ao Senhor. Foi o que eu pude ver, né? A segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Daquele que serve a Deus. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não gosto muito de falar sobre ofertas, né? Eu não me aprofundei muito na palavra sobre ofertas, mas os irmãos sabem que é necessário. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja está aqui. O templo, o salão, desfrutamos das bênçãos de Deus. E se a gente for ver a gratidão de Deus na nossa vida, a gente não deixava nem 10% do salário, deixava logo todo o salário, porque Ele que dá. Se eu te desse R$1.000 hoje, você ficaria grato, né? Você fala, poxa vida, o irmão me deu R$10.000. E se eu pedisse de volta R$100, será que você olharia com o mesmo olho? Será que a sua mente olharia com a mesma coisa? Porque o ser humano, ele é terrível. Ele não olha para essa parte. Se ele, num mês, ele ganha 2.000, ele dá o dízimo, pela misericórdia de Deus. Mas se ele ganhar 10, já começa a balançar. Se ele ganhar 20, começa a balançar. E é isso que a gente precisa perder. Porque o Senhor falou o que nessa manhã? Ele falou que mesmo você dormindo, seu sustento está garantido. Se amanheceu, teve o pão de cada dia, se teve o ar que se respira, se teve a bondade de Deus, que é um amor que o pastor pregou a primeira vez sobre. Eu não tinha visto falar muito dessa palavra constrangimento, constranger. O amor de Deus nos constrange de uma maneira. Se a gente olha para a nossa podridão, as nossas fraquezas, fala, meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Tem tanta gente aí que a gente, aos nossos olhos, vê pessoas boas, de boa índole, e o Senhor olhou para mim, o irmão Antônio, jogado lá, falou, é com você o negócio. Aí o que resta para mim retribuir ao Senhor? A vida, tudo, a obediência. É um amor que não tem explicação. Se eu ficasse a manhã todinha falando, se o pastor estudar toda a Bíblia aqui, ficar tentando explicar, ele não vai conseguir. Disso eu tenho a convicção e certeza. Cada domingo ele traz uma parcela do que é o amor de Deus para nossas vidas. São pequenas porções que faz necessário para nós alimentarmos a nossa alma. Louvado seja Deus. E esse Deus merece só 10% do seu dinheiro, do seu tempo, de tudo. Essa semana eu coloquei um vídeo do nosso pregador Billy Graham, né, pastor? Ele falando sobre o tempo. E o pastor sempre me cobrando, falava, você está correndo atrás do vento, irmão, você está correndo muito atrás do vento. E essa semana a palavra bateu num impacto tão grande que se vocês forem ver lá,
Você vai falar, poxa vida, você passa 2, 3 dias refletindo, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida? Por que eu estou correndo tanto? Eu não estou dando 10% do meu dia, da minha semana, do meu mês para o Senhor. Eu estou correndo, quando chegar no final dos tempos, vamos fazer igual Salomão. Tudo era vaidade, tudo era besteira, eu corri tanto, não cheguei a lugar nenhum. Louvado seja Deus. Se os irmãos puder, dá uma olhada, uma hora de calma, põe lá, até mesmo na hora de de um lavar a louça, de realizar uma atividade, que eu sei que o dia dos irmãos também deve ser corrido, mas põe lá, vai ouvindo. É muito bom e vai te impactar e vai mexer com você. Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, gratos somos, ó Pai querido, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, ó Pai querido, pelo nosso alimento, pela reunião que o Senhor permitiu que nós participássemos de adorar ao Senhor por esse templo, ó Pai querido, pela igreja de Monte Santo. Pai, nessa hora, eu peço a Ti, Senhor, abençoa cada um dos Teus servos, das Tuas servas, para que não venha faltar o alimento no vosso celeiro. Não que o Senhor tenha deixado faltar, Senhor, mas só para Te pedir, Senhor, porque nós somos gratos, ó Pai querido, por cada dia que o Senhor tem nos preparado o alimento, ó Pai querido, por tantas as coisas maravilhosas que o Senhor tem, assim, nos preparado, Deus. São tão incontáveis que muitas das vezes a memória da gente não busca, Pai. Eu Te peço, Senhor, continua conosco nesta manhã, nesse dia, nesta semana, até o dia que o Senhor achar necessário, Pai querido. Abençoa cada um dos Teus servos e servas nesta manhã. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam trazer os dízimos e ofertas. Amém. Os irmãos podem trazer os dízimos e ofertas enquanto cantamos o próximo louvor. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Que eu não precisasse morrer. Ele é tudo que nós precisamos. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Possa querer. Jesus, Jesus,
possa querer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus nos disse que se nós pedirmos a Ele, Ele nos daria o Espírito Santo. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem nisso? Amém. E tem um motivo pelo qual Ele é chamado Consolador, né? Porque Jesus disse também que no mundo tereis aflições. E mesmo nós, na quinta passada, nós lemos de que Jesus falou: cara, vocês vão ser perseguidos pelo mundo. O mundo vai odiar vocês, porque vocês não pertencem a Ele. Porque vocês têm uma coisa que Ele não pode receber. Porque vocês estão sendo transformados para serem diferentes e contrários ao mundo. E no meio disso tudo a gente sofre tanto. Entram tantas dificuldades, tantos porquês, tantas lutas, tantas dores, tantas orações que parecem não ter resposta, tantas dúvidas que parecem não ter solução. E é nesse momento que o Senhor nos fala: olha, você deve crer. Você deve crer, porque o Consolador vai estar com vocês para sempre. Jesus falou: cara, eu vou estar junto com vocês o tempo inteiro. E por tantas vezes nós nos sentimos sós, quando na realidade nós apenas não conseguimos enxergar, ouvir a resposta de Deus. E essa música vem tratar sobre como nas dificuldades eu preciso crer em Deus. Como se eu oro, eu sei que Ele está me ouvindo, eu preciso crer de que Ele me ouve. E que no tempo dele Ele vai responder, mesmo que para mim já tenha passado muito tempo da resposta certa. Mesmo que para mim já não tenha mais resposta, a resposta já não vai mais fazer diferença. O tempo dele é o que determina quando e como as coisas vão ser feitas. E eu preciso crer quando eu sinto que eu não tenho resposta. Quando a dor é mais alta do que a minha fé. Quando o sofrimento é mais profundo do que a minha confiança no Senhor. Eu preciso crer mesmo assim. E eu creio de que o Senhor não está omisso. Ele não está indiferente às nossas situações, a cada uma das dores que você sofre, a cada uma das dificuldades que você sofre. Porque se Jesus é o rio de água viva, que falou: vocês me peçam e eu darei, então eu acredito e eu creio que se eu pedir, o Senhor vai me dar a paz dele para esperar até a resposta, até o tempo da resposta dele. Então que cada um de nós possa cantar essa música como uma oração. Senhor, eu creio em Ti, mesmo que as dificuldades apareçam, nas alegrias, nas tempestades, eu confiarei, Senhor. E diante de qualquer dificuldade, eu creio em Ti, Senhor meu Deus. Que essa seja a oração do nosso coração nessa manhã. Amém? Quando clamo, Senhor, me escuta.
mesmo que o milagre seja invisível. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Frente ao impossível, eu creio em Ti. Cremos no Senhor, meu Deus. Não há nada impossível, nada além do Teu agir, Pai, que possa verdadeiramente gerar um bloqueio em Ti. Eu preciso crer, mesmo quando não tenho resposta. Não era no nosso tempo. Eu preciso crer, mesmo quando a dor me sufoca. Eu preciso crer, ao Senhor não há nada impossível. Eu preciso crer que os Teus olhos podem ver o invisível. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Frente ao impossível, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Frente ao impossível, eu creio em Ti. Sim, Senhor, eu acredito no Teu poder. Creio em Ti. Nas alegrias, nas tempestades, eu confiarei. Firmado eu estou, firmado estou em Tua palavra, não duvidarei. Nas alegrias, Senhor, nas alegrias, nas tempestades, eu confiarei. Firmado estou em Tua palavra, não duvidarei. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Frente ao impossível, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Frente ao impossível, eu creio em Ti. Oh, Senhor maravilhoso, Deus eterno e bondoso, obrigado, Senhor, pela Tua resposta que sempre vem.
ela pode tardar aos nossos olhos, mas o teu tempo é tão perfeito, o teu agir é tão poderoso e não há nada impossível ao Senhor. Mesmo que para minha fé seja tão difícil ver acontecer aquilo que eu peço, eu creio de que o Senhor pode fazer. Mesmo diante de tantas dificuldades e lutas, eu creio que o Senhor pode restaurar essa igreja e derramar o teu Santo Espírito aqui, porque cada um de nós pede por isso nessa manhã. Oramos a Ti para que possam fluir rios de água viva dos nossos corações, Senhor, e para que possamos receber a Tua água, que ela nos limpe, nos purifique, nos transforme, que o Teu Santo Espírito possa agir verdadeiramente e poderosamente nos nossos corações, reavivando essa igreja. Eu creio que podemos fazer a diferença onde estamos, sobre quem somos, Pai. Eu acredito que através do Teu poder e da Tua santidade, nós podemos ser novos, nós podemos ser transformados. Aquele que está sem fé, que já está sem esperança, Senhor, eu creio de que ele pode ser renovado e transformado na Tua presença. Eu creio que o Senhor pode derrubar cada um das prisões que existem nesse lugar, que o Senhor pode derrubar cada uma das barreiras, que o Senhor pode nos libertar e nos tornar livres para sermos Teus, para louvarmos com tudo que somos. Eu creio, Senhor, porque a Tua palavra fala: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então oramos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito e pela Tua liberdade. Transforma e modifica os nossos corações até que sejamos os vasos lindos, ó Deus, e úteis conforme a Tua vontade. Oramos para que mais e mais de Ti possa fluir de dentro de nós, para que possamos levar, ó Deus, e derramar o Teu Santo Espírito onde quer que formos, para que as pessoas possam conhecer a santidade do Senhor e exaltar o Teu nome através das nossas vidas. Eu oro, Senhor, pelo Teu Santo Espírito nessa igreja. Eu oro pela Tua transformação, Senhor. Mesmo que a dor seja tão grande, mesmo que o problema seja tão enorme, mesmo que a luta seja gigante, que as nossas forças não sejam suficientes para vencer a nossa carne, eu creio em Ti, Senhor, que só Tu tens o poder de salvar as nossas vidas. Só o Senhor tem o poder de purificar os nossos pecados e nos transformar verdadeiramente até que sejamos livres para louvá-lo e engrandecê-lo e cantar junto com os anjos: Santo, 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 Santo. Oramos nessa manhã para que mais e mais de Ti possa fluir de nós e que verdadeiramente o Senhor derrame o Teu Santo Espírito para reavivar essa igreja, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, olha, hoje eu não tenho um texto como base para nós. Eu tenho alguns textos, então a gente vai, dar uma passeada em algumas questões, porque eu quero continuar falando daquilo que a gente começou a falar na semana passada, Só que dando continuidade, Na semana passada nós nos reunimos, falamos do texto de Atos capítulo 2, conversamos a respeito das 7 marcas que são destaque na vida da igreja, onde o Espírito Santo está agindo de forma poderosa. São marcas, são frutos que vão crescendo na vida dessas pessoas: palavra, busca por santidade, oração, comunhão, boas obras, evangelização, e tudo isso tudo isso faz parte da adoração, que é dar aquilo que nós temos de melhor ao Senhor. E isso não acontece do dia para a noite. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 1, diz que no capítulo 1, verso 13, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1:13. Então ele diz que quando nós ouvimos e cremos, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Qual a promessa? A promessa que é feita em Joel, quando ele diz que nos últimos tempos o Espírito será derramado, E esse Espírito foi derramado em Atos, como nós vimos na semana passada. E aí nós pensamos, ok, o Espírito foi derramado, Pedro ministrou a palavra, 3.000 pessoas se converteram.
E uma igreja que era de 130 e algumas pessoas, num dia, no outro dia, já tinha 3.000 membros novos. E aí é interessante pensar no seguinte: Deus, em Jesus, por meio da palavra, Ele vai falar para nós sobre a questão da igreja, de ser igreja. E o que é uma igreja, né? E aí a gente fica muitas vezes pensando, a igreja é o templo. Sim, a palavra fala que nós somos um templo, né? O templo, o lugar da habitação de Deus, mas também fala que a igreja é um corpo. E essa é uma das metáforas, né, talvez mais impactantes que é utilizado na palavra através da vida do apóstolo Paulo, porque ele vai falando do corpo, né? Ele começa a ministrar sobre a questão do corpo, ele diz sobre as funções, sobre a necessidade, né? E você já parou para pensar como é que seu corpo funciona? Por que você está vivo hoje? Porque seu corpo está funcionando. Porque o rim faz o que tem que fazer, o fígado faz o que tem que fazer, o coração faz o que tem que fazer, o intestino, o estômago, cada órgão do nosso corpo, cada parte do nosso corpo está fazendo aquilo para o qual ela foi criada. E quando cada parte do corpo faz a função para a qual ela foi criada, todo o corpo funciona, todo o corpo se fortalece, não é verdade? E é exatamente essa metáfora que o Paulo usa para dizer para nós sobre a igreja, para nos mostrar o que é viver como uma igreja, é viver como um corpo que funciona de forma perfeita, onde Cristo é o cabeça, é Cristo quem orienta, é Cristo quem dá a visão, é Cristo quem ministra e fala as nossas vidas, e nós somos os membros. E como membros, a palavra fala para nós que não tem um mais importante do que o outro. Não tem um que seja o destaque. Não, e ele inclusive ressalta que aqueles membros que parecem ser mais insignificantes são aqueles que são mais importantes no corpo. E que devem ser cuidados. Aqueles que são mais frágeis são aqueles que devem ser acolhidos com maior atenção, para serem fortalecidos. Você já parou para pensar? Você é uma parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, nós temos funções, nós temos chamados, nós somos vocacionados por Deus para fazer alguma coisa. Não é verdade? E é exatamente isso que eu gostaria de conversar, sobre os dons que Deus dá à igreja, para ser igreja. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, abre aí, vamos lá, Romanos 12. Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre um culto racional, sobre um culto que agrada ao Senhor, sobre como nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele vai falar isso para nós e vai falar para a gente que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos dar capacitações, não é verdade? Ele vai dizer, olha, como um corpo, você não deve achar que é melhor do que o seu irmão. Você é uma parte do corpo de Cristo, você é um membro desse corpo. E você não deve se achar melhor do que, porque eu faço tal coisa, então eu sou melhor do que o outro. Não. Nós temos que sempre colocar o outro acima de nós. Honrar sempre aquele que está ao nosso lado. E aí ele fala para nós lá no verso 6 do capítulo 12. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria.
Então ele vai mostrar para nós, olha, nós somos partes do corpo, somos membros, e Deus não dá os mesmos dons para todas as pessoas. Como somos diferentes partes, recebemos do Senhor diferentes dons. Mas Deus dá no mínimo um dom para cada um de nós. Tem gente que tem mais de um dom? Sim. E é exatamente aí que a igreja se fortalece. Aquelas 3.000 pessoas que foram convertidas através da ministração do apóstolo Pedro, receberam pelo poder do Espírito Santo o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Também lhes foi aberto os olhos para que pudessem compreender o motivo pelo qual o Senhor os estava chamando. Dons, o Senhor derrama dons sobre a igreja. E aí a gente muitas vezes se engana achando que, eu tenho uma habilidade assim, 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 e eu ganho muito dinheiro com isso. Tá, mas aonde isso está sendo empregado no reino? Como assim, pastor? Exemplo, né? Eu tenho o dom de ser professor, professora. E aí eu dou aula para crianças, para jovens, para adolescentes, para adultos, dou aula em escola pública, em particular, dou aula em universidades, ganho dinheiro e tudo mais. Tudo bem que o professor não ganha muito dinheiro, mas, né, depende também de onde dá aula, porque a universidade dá dinheiro, né? Professor universitário ganha bem. E eu sou membro de uma igreja. Não, mas então você é professor na igreja? Não. Na igreja não, eu dou aula fora, na igreja eu não quero não. Mas você é um excelente professor, uma excelente professora, você dá aula fora, mas não dá aula na igreja, por quê? Não, já faço isso a semana toda, domingo eu quero paz. Mas se você tem um dom que Deus te deu, por que você usa esse dom apenas para ganhar dinheiro e para você mesmo, né? Para abençoar a você mesmo, e não faz isso para o reino? Porque aí eu tenho que estudar a Bíblia, pastor. Mas se você faz parte do corpo, eu preciso entender que uma das marcas é a palavra, não é? Então eu tenho que conhecer a palavra e usar isso para ser bênção na vida de outras pessoas. Pastor, eu sei lá, eu sou motorista de táxi, de Uber. Que bom, irmão, glória a Deus por isso. E como que isso tem abençoado a igreja? Quando você vê alguém, de repente, que está saindo do culto, ou está indo para a igreja, e você pode dar uma carona, você abençoa esse irmão. Não, pastor, eu só passo. Você tem a habilidade de saber dirigir, de conduzir um veículo no decorrer da semana, ganhar dinheiro com isso, mas você não tem a condição de abençoar alguém? De repente a pessoa sai daqui num culto de terça, num estudo de quinta, a pessoa não tem carro, mas você tem o seu. E o seu carro está sobrando lugar. De repente o irmão vai sozinho para casa, mas não dá uma carona. Como é que pode estar abençoando? Não está. Está usando o dom para si mesmo, para si próprio. E tantas outras coisas que a gente faz, usando a inteligência, a força, a disposição, as estratégias que Deus dá no decorrer da semana para conseguir, para ganhar dinheiro, né? Não estou dizendo que você não deve usar isso para se manter. Eu estou dizendo que você não pode usar isso só para se manter, mas que você deve usar isso principalmente para a expansão do reino. Psicólogos, advogados, professores, motoristas, costureiras, limpeza, TI, não importa o que você faz, como você está abençoando o reino com isso. E sem contar outros dons, por exemplo, pastor, eu gosto de cantar, mas eu canto lá na minha casa. E por que você não canta no louvor? Pastor, eu tenho desejo de tocar um instrumento, mas eu não sei se eu levo jeito. Se você não se colocar para fazer isso, você nunca vai saber.
Se você quer cantar, se você tem o dom de cantar, então cante louvores ao Senhor. Se você tem o desejo de tocar, então invista tempo, dedicação para aprender, para glorificar o nome do Senhor. Deus te dá o fôlego de vida, Deus te dá oportunidades. Não desperdice o tempo, não fique correndo atrás do vento. Use os dons, os talentos que Deus te deu para a glória do nome dEle. Se é falar da palavra, fale da palavra. Se é ter misericórdia, faça isso com alegria, com disposição do coração. Sinta no seu coração a dor do outro e tenha uma ação de acolhimento, de cuidado. Se é servir, sirva, sem murmuração, sem reclamação. E esses são só alguns, né? Se é contribuir, contribua. O reino precisa de gente que tenha o dom, a alegria de contribuir. Não que a contribuição seja algo apenas para quem tem dom. A contribuição é para todos nós. Mas tem pessoas que têm um chamado especial para contribuir no reino. Deus abençoa ela para que ela ganhe muito dinheiro, mas para que o coração dela não esteja no dinheiro. Para que ela use o dinheiro para a glória de Deus, contribuindo e sendo bênção no reino. Essa é uma passagem. A outra passagem que vai falar sobre essas questões, né? A gente vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, até o 14, ele vai falar também sobre essas questões, sobre os dons. Quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar para nós que todos os dons que nós recebemos, eles são desenvolvidos em nós pelo poder do Espírito Santo. O final do verso 3 diz que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo agindo em nós que nos leva a dizer que Jesus é o Senhor. Porque para Jesus ser o Senhor, eu preciso obedecê-lo. E eu só consigo obedecer Jesus pelo poder do Espírito Santo. O verso 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Então, tem diferentes tipos de dons, tem diferentes tipos de ministérios e tem diferentes formas de atuação no reino. Mas o Deus que atua em nós é o mesmo. O Espírito que atua em nós é o mesmo. O Senhor a quem nós servimos é o mesmo. A cada um foi dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Olha aí, ó. Para que você recebe um dom? Para o bem comum. Quando eu recebo um dom de Deus, não é para mim. É para a edificação da igreja, para fortalecimento do corpo de Cristo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, o poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, como Ele quer. E aí depois ele vai começar a falar do corpo, que é exatamente essa questão que a gente começou dizendo, né? Cada um recebe um dom, cada um tem um chamado, tem uma função. Deus te chamou para alguma coisa. Você é chamado por Deus? Amém? Se você é chamado para alguma coisa. E pastor, mas o quê?
Tem um monte de dons, tem uma variedade de dons. Essa daqui é apenas um pouco dos dons que Deus dá ao ser humano. Por exemplo, aqui ele não coloca o dom de cantar, mas nós sabemos que é um dom. O dom de tocar, não é verdade? Tem muitos dons que não estão listados aqui, essa é apenas um pouco. Porque existe uma multiforme graça de Deus que opera em cada um de nós. São muitas formas de Deus atuar em nós e através de nós. E nós precisamos estar muito atentos, mas muito atentos à voz de Deus, para saber qual desses. Talvez você tenha um dom de cura e não sabe. Por quê? Porque nunca foi atrás, nunca buscou realmente, nunca buscou ao Senhor para saber se era isso. Palavras de sabedoria, discernimento. Como é importante a gente ter discernimento de espíritos. Como é necessário isso, principalmente dentro da igreja. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, falando em línguas. Uma vez eu passei eu era novo, convertido ainda. Eu passei por isso, eu vi o cara falando em línguas lá dentro da igreja. Eu falei, olha que cabo alegre, né? O cabo está feliz ali, Deus está falando através do rapaz, tarará, tarará. Daqui a pouco o bicho cai endemoniado. Eu falei, eita ferro, lascou. Eu achando que o homem estava cheio de espírito falando em língua lá, o cabo caiu endemoniado. Por quê? Porque eu era novo convertido, eu não tinha discernimento ainda do que estava acontecendo. Para mim era uma expressão de alegria do cara, porque estava ali, estava cantando e tal, né? Não. Ele estava possuído no meio da igreja. E um novo convertido muitas vezes não tem esse discernimento. Daí em diante eu fiquei mais esperto. O cara começava a falar, opa, dá aquele passinho para trás, vamos observar. Esse negócio aí, vamos ver se isso aí vem de Deus ou não. Nós precisamos exercer os dons que o Senhor nos dá e aprender com as situações que nós vivemos. E aí ele vai falar de vários dons ainda, vai falar do dons de língua, vai falar de um monte de coisas e tudo mais. E aí quando a gente vai lá para Efésios, no capítulo 4, isso, Efésios 4. Você vê que no capítulo 12 de Romanos e no capítulo 12 de 1 Coríntios, a palavra fala que Deus dá dons, não é verdade? Ele deu esses dons à igreja. Em Efésios, no capítulo 4, no verso, deixa eu ver, acho que 11, se eu não me engano, cadê? Isso, eu quero primeiro falar no verso 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aí lá no verso 11, diz que Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui, Ele não está falando que Ele deu dom. Aqui Ele está falando que Ele deu pessoas. São dons? Sim, mas aqui Ele diz que Ele designou alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então Deus, Ele não dá apenas dons à igreja, mas Ele também dá pessoas à igreja. Porque à medida que o apóstolo Pedro ministrou a palavra, Deus deu pessoas, Deus deu dons, para que aquelas pessoas chegassem à igreja e cada um fosse descobrindo ali o seu dom. Eles receberam dons, mas a igreja havia recebido primeiro o quê? Os apóstolos. E esses apóstolos estavam fazendo o que foi chamado para fazer. Porque quando Deus dá o dom, é algo que acontece aonde? Dentro de você, não é verdade? É uma habilidade que você tem aí dentro e que você precisa trabalhar para que essa habilidade se torne uma competência. E a partir disso,
você pode se tornar alguém que Deus vai dar à igreja, como um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, porque apóstolo são aqueles que andaram com Jesus, foram aqueles que Jesus escolheu para dar início a todo este movimento que é como uma onda que vem até hoje, tocando a cada um de nós. Porque quando chegamos lá em Atos 2, o que ele falou? Que a igreja se dedicava ao ensino de quem? Dos apóstolos. Tudo que nós temos aqui no Novo Testamento é o ensino dos apóstolos para nós. A igreja precisa se dedicar a aprender o que Deus falou aos apóstolos. E aqui está a palavra nas nossas mãos. Nós temos o ensino dos apóstolos diante de nós. Profetas, profetas nós temos do Antigo Testamento, todos profetizavam a vinda do Messias. O Messias veio. E o último grande profeta foi quem? João Batista. O próprio Jesus diz. O último profeta era João Batista. Então depois disso não tem mais profeta, pastor? Tem profetas que profetizam a revelação da palavra. Deus pode falar fora dessa palavra? Pode. Mas não nada que vá contra a palavra que Ele mesmo já disse. Eu, como um profeta da palavra, eu abro a palavra aqui todos os domingos e profetizo na vida de vocês aquilo que o Senhor já falou conosco. Por meio dos profetas do Antigo Testamento que falam da vinda do Messias que veio e falou conosco, e do ensino dos apóstolos, que Cristo deu aos apóstolos para nos ensinar. E ele se ensina para quê? Para a gente aprender a ser igreja, para aprender a viver em comunhão, para entender que nós recebemos dons, de Deus, e que muitas vezes Deus dá pessoas à igreja. Por que pessoas? Porque nós não cantamos aqui no primeiro louvor, tu és o dom de Deus, o Messias, não é isso? O Messias quem era então? É um dom que Deus deu a cada um de nós. E por que Ele dá esse dom? Que é a pessoa de Jesus. Se você pegar João capítulo 1, verso 14, vai dizer que Ele é a palavra que se tornou carne. Porque no antigo nós temos uma voz que direciona, que fala, um espírito que vem com objetivos específicos e toma um rei, toma um profeta, toma um sacerdote. Mas aí chega o Novo Testamento e vem o próprio Deus encarnado. Jesus é o dom de Deus para mim e para você. Para quê? Para nos ensinar com a própria vida como é amar, como é perdoar, como é andar uma milha a mais, como é emprestar os ouvidos a alguém que clama, como é ir ao encontro daquele que sofre, como é sentir a dor daquele que está passando por um problema muito complicado na sua própria vida. Ele vem para nos ensinar como é ser um ser humano que vive de acordo com a vontade de Deus. E o que Ele faz? Ele faz o que? Ele envia para a igreja pessoas. Para quê? Para que sejam também exemplos. Como o apóstolo Paulo, ele diz, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como ele diz para o Timóteo, Timóteo, cuida da tua vida e da doutrina, do ensino que você faz às pessoas, porque se você tiver zelo pela sua vida e pelo ensino que você ministra, muitas pessoas, você vai salvar a você e a muitos que te ouvem. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 15 e 16. O Timóteo é alguém que Deus deu à igreja. Paulo é alguém que Deus deu à igreja. Pastores, mestres, líderes, são pessoas que Deus dá à igreja. Para quê? Para que a igreja aprenda olhando a vida desses líderes. Por isso que a palavra fala para nós, olha, aquele que ensina vai ser julgado com maior rigor. Por isso que muitos não querem, eu não quero negócio de ensinar na igreja, de pregar, não.
não quero pregar, não quero ensinar. Nesse negócio de ministrar a palavra não é bom não. Por quê? Porque depois eu vou ser julgado com maior rigor. Você vai ser julgado de qualquer jeito, irmão. Porque talvez você fique aquela, mas eu tenho um dom, mas eu tenho vergonha. Eu sou tímido, sou tímida, eu tenho vergonha de colocar esse dom à disposição do reino. Deus vai cobrar também esse dom que você não está disponibilizando para o reino. Lembra dos talentos? Deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o terceiro. O que recebeu 5 dobrou, o que recebeu 3 dobrou, o que recebeu 1 escondeu, com medo. Porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor, quer colher onde não planta e tudo mais. Então eu acabei ficando com medo, eu escondi o meu talento, escondi o dom que o Senhor me deu. Eu tive vergonha, Deus. Você perde o talento, você perde o dom quando você não usa para a glória de Deus. E Deus dá esse dom a outra pessoa, porque o que é para ser feito para o reino, vai ser feito. Você é chamado, você é escolhido para fazer aquilo, mas se você não faz, por preguiça, por procrastinação, por vergonha, por timidez, porque você está correndo atrás do vento, é uma decisão sua. E Deus vai cobrar isso. Fala assim, olha, eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei, mas você não valorizou o dom que eu te dei. Então de você vai ser retirado esse dom, porque você não me glorificou com ele. E esse dom vai ser para outra pessoa, que nem estava pensando nisso. Porque no reino não tem lugar para preguiçoso. Você já parou para pensar que, quando você olha a vida de uma igreja, são sempre as mesmas pessoas que estão ali, labutando, trabalhando, enfiando a mão no arado todo dia, toda hora. E aí sempre vem mais coisa. E às vezes a gente fica até bravo, falando, mas isso também, eu já faço isso, faço aquilo e faço aquilo outro. E por que isso acontece? Lembra da metáfora do corpo? O que acontece se o seu rim parar? Vai sobrecarregar o outro. E todo o corpo vai sentir isso. Todo o corpo vai sentir isso. Porque ele vai sobrecarregar não só o outro, ele vai sobrecarregar todo mundo. Vou mais pesado. Se o coração dá uma paradinha, entendeu? Dá aquele, no infarto, todo o corpo vai sentir. Todo o corpo vai sentir aquele, nossa, E foi só um que parou. Para você ver a importância que uma coisa só no corpo tem. Todo o corpo, tudo que nós temos no corpo é importante, irmãos. Todos são importantes. Às vezes você não dá muito valor, você olha assim, mas a unha do dedinho do pé é tão pequenininha, é tão, meio que insignificante, tarará, tarará. Aí você está andando descalço em casa e pega a ponta da unha ali, numa quina de alguma coisa. Aquilo que você nunca deu valor, que era insignificante, vai gerar uma dor no seu corpo todo. Assim também é no reino. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, mas o fulano, não é importante. É importante sim. É importante, todos somos importantes no reino. Todos. Por isso que Jesus diz o quê? Lá em João 13, 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês, porque assim o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Vocês já esqueceram. E eu falei isso no último encontro que a gente teve. Eu estou falando isso todo domingo, estou falando isso toda quinta. Porque todo o evangelho, ele se resume nessa obediência. Se eu tenho um membro no meu corpo que eu não amo, eu não estou cumprindo o mandamento de Jesus. Se tem um membro no corpo de Cristo, que é a igreja, que eu desprezo, que eu não amo, que eu não dou atenção, que eu falo mal, eu não estou cumprindo o mandamento de Jesus.
para você ver como é importante isso. É a mesma coisa, irmão, imagina. Você acha que se você tiver um pecado, você entra no céu? Um só. Um só. Você vai entrar no céu se você tiver só um pecado? Sim ou não? É isso aí. Tem que estar zerado, ó, irmão aí, ó. Tem que estar zerado, cara. E para estar zerado, só em Jesus. É só o sangue de Cristo que pode me purificar de todos os meus pecados. Cristo morreu na cruz para a justificação dos meus pecados. Por quê? Porque no céu não entra pecado. Sabe quando você está fazendo uma receita lá? Por exemplo, na receita vai 10 ovos. Aí você pôs lá 9 ovos. Tudo bonitinho. Aí você quebrou o 10º ovo. Está estragado. Aí, puf, caiu. O que você vai fazer? Mas era só um. Os outros 9 estavam ótimos, estava tudo bom. Só o último que estava podre. Vai tudo para o lixo. Não vai entrar na receita. Por quê? Porque na receita não entra ovo podre. No céu não entra gente com pecado. E para não entrar gente com pecado, essa pessoa tem que crer, receber Jesus e se tornar um filho e uma filha de Deus. E como é que a gente faz isso? Obedecendo a palavra. Obedecendo o mandamento de Jesus, que diz que eu tenho que amar o meu irmão como ele me amou. É assim que funciona. É assim que funciona na igreja, é assim que funciona no reino. E se não está funcionando, nós estamos desobedecendo. Porque amor é decisão. E olha que coisa, né? Quando a gente olha o texto aqui, de Efésios, quando ele dá esses pastores, mestres e tudo mais, tem um objetivo dele dar pessoas à igreja. Verso 12 do capítulo 4 de Efésios. Com o fim de preparar os santos para a obra, para a boa obra do ministério. Qual é o objetivo então de Deus dar pastores e mestres à igreja? Qual o objetivo de Deus dar discipuladores à igreja? Para preparar os santos, para preparar o corpo, para que o corpo possa estar apto a fazer as boas obras, que é uma das marcas que nós vimos na semana passada. Se você tem um dom, a minha função como pastor é te ajudar a desenvolver o seu dom, para quê? Para que você use esse dom para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Para que, olha, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo vai ser fortalecido à medida que você compartilha o seu dom. Até que ponto? Até quando eu tenho que compartilhar, pastor? Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Deus dá dons a cada um de nós, e Deus dá pessoas para nos ajudar a desenvolver os nossos dons, até que todos, não é apenas uma parte, até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos vivamos uma vida em que a gente confie realmente em Deus. Por quê? Porque conhecemos o Filho de Deus. Então, à medida que eu recebo o dom, alguém vai me ajudar a desenvolver este dom, até que eu confie plenamente que Deus pode me usar para a glória do nome dEle. E até que eu conheça realmente o Filho de Deus, atingindo a maturidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro por todas as ondas ou ventos de doutrina jogados para lá e para cá, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Olha por que é importante você receber um dom e usar esse dom para a glória de Deus, não para a glória do pastor, não para a glória do profeta, não, é para a glória de Deus, para fortalecimento da igreja, para que você tenha maturidade e não fique correndo atrás de toda e qualquer novidade que aparece.
né? Ai, apareceu a trufa ungida, eu vou atrás. Apareceu a parede preta, eu vou atrás. Apareceu o gelo seco no palco, eu vou atrás. Apareceu uma novidade assim, uma novidade assado, você vai... Não! Deus é um, o Espírito é um, as formas de atuação dele são várias, mas a palavra é uma. E se você não conhecer a palavra, você vai ser como uma criança andando, correndo para lá e para cá. Quem te der um pirulito maior, você sai correndo, né? Criança é assim, você, tem um pirulitinho aqui para você, a criança vem. Se ela olha, o outro fala assim, tem um maior. Aí ela olha o pequenininho, não, eu vou no outro pirulito que é maior. Aí o outro fala assim, eu tenho um pirulito e eu tenho um saco de bala. Não, então eu vou nesse. Não, irmãos. Nós precisamos alcançar a maturidade cristã. Os tempos são maus. E cada vez mais aparece gente esperta, cheia de estratégias e astúcias, para enganar muita, mas muita gente. E se a gente não tiver arraigado na palavra, frutificando num lugar aonde nós podemos ali compartilhar os nossos dons e crescermos juntos para a glória de Deus, estamos realmente perdidos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa linda. Isso é a igreja. Cada um realiza o seu dom, o seu chamado, a sua função no corpo. Quando cada um de nós estivermos realizando a nossa função nesse corpo, esse corpo vai estar sendo fortalecido, vai estar crescendo, e Deus vai acrescentando a este corpo aqueles que vão sendo salvos. Para quê? Para receber os seus dons e entender como colocá-los em prática para a glória de Deus, até se tornarem de repente pessoas que Deus vai dar àquela outra igreja. Porque, por exemplo, eu recebi um dom e fui para uma igreja, a igreja de Pedro Nunes. Fiquei lá por 18 anos. Até que dali eu fui chamado para uma responsabilidade maior no corpo, de pastorear. Então Deus me deu a esta igreja, para ser alguém, para ajudar que os irmãos se desenvolvam, na palavra, no poder do Espírito, na insistência, na chatice, na pegação de pé, no puxão de orelha, porque é assim que a gente tem que crescer, irmão. Nem todo mundo se agrada quando a gente chama atenção. Meu irmão, minha irmã, está errado isso aqui que você está fazendo. Não vou mais na igreja não, o pastor brigou comigo. Criança na palavra, criança espiritual, que não aguenta ser chamada atenção, não consegue ser disciplinada, não aprendeu que disciplina é para aquele que Deus ama. Todo filho que é amado por Deus, toda filha que é amada por Deus, Deus disciplina. Deus poda, para quê? Para que dê mais fruto. Agora, aquela criança espiritual que não cresce, que não amadurece, que está há 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja e não frutifica para a glória do Senhor, não usa os seus dons para a glória de Deus, esse é um ramo que não dá fruto. Deus corta, seca e joga no fogo. A gente precisa amadurecer, irmãos. E para exercer isso aqui, os textos são muito lindos, cara. Porque quando você olha esses textos, você pega lá o Romanos 12, ele está falando lá sobre os dons. Quando você cai no verso 9, ele já está dizendo como é que esse dom precisa ser executado. Em amor. Não é? Verso 9 de Romanos, capítulo 12. Ele fala que o amor tem que ser sincero. Esse amor tem que ser compartilhado de forma fraternal. Não é isso que está lá no capítulo 12, verso 9?
que o amor seja sincero e que ele seja compartilhado de forma fraternal, para exercitar o meu dom eu preciso amar. Lembra quando o Senhor pergunta para o Pedro, lá em João 21, Pedro, você me ama? E o Pedro fala que ama, mas ainda não é aquele amor que Deus espera ouvir de Pedro. Mas todas as vezes que Deus fala que ama, ou melhor, todas as vezes que Pedro responde que ama, Jesus diz para ele, cuida das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas, porque Deus está dando Deus vai dar Pedro à igreja. Então Pedro, você vai ser dado à igreja, então cuida das minhas ovelhas. Para quê, Senhor? Para que elas se desenvolvam, para que elas desenvolvam seus dons, para que elas edifiquem a igreja, para que elas glorifiquem o Pai, dando muito fruto, fruto que permaneça. E aí quando Paulo vai falar dos dons, em seguida ele fala do amor. O amor precisa ser sincero. Quando o meu amor por Deus é sincero, eu consigo entender qual é o meu dom e como colocar ele à disposição do reino. E para fortalecer mais ainda, lembra que eu falei 1 Coríntios do 12 ao 14? O que você tem no meio, entre o 12 e o 14? O 13. 1 Coríntios 13 fala do quê? Vocês estão dormindo? Estão com fome? Do amor. Ele vai dizer o que é o amor. Por quê? Ele está explicando sobre dons. Mas para você correr, não, eu quero o dom X, o dom Y, eu quero, principalmente a igreja de Coríntios, queria todo mundo falar em línguas. E aí o Paulo fala, olha meu irmão, minha irmã, você pode falar em línguas, mas ainda que você fale, que você tenha o dom de falar a língua dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, não vai valer nada. E aí ele vai começar a discorrer sobre a importância do amor na vida do cristão, no ministério, nos dons que serão exercidos. O amor é paciente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se vangloria, o amor não é egoísta, o amor não é invejoso. É esse amor que precisa estar sendo frutificado em cada um de nós. O fruto do Espírito, o primeiro fruto é o quê? Amor. E do amor surgem todos os outros. Quando você olha o texto de Efésios, ele vai falar dos dons, ele fala sobre esses dons, e aí em seguida, a partir do verso 17, ele vai falar para nós, vai mostrar para mim e para você como é que o amor ele age na minha e na sua vida. Ele vai falar que eu não tenho que viver mais como ignorante, vivendo sem discernir os dias. Eu não posso mais viver na obscuridade do entendimento e separado da vida de Deus por causa da ignorância que eu tinha quando eu vivia no tempo antigo. Está aí em Efésios, a partir do verso 17, capítulo 4. Ele vai falar do procedimento dos filhos da luz. Uma vez que você foi chamado, você foi separado, você recebeu o dom, e você agora sabe que tem um dom, e você precisa colocar esse dom à disposição do reino, para a edificação da igreja, para glorificar o nome de Deus. A partir do verso 17 do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer o que esse dom, o que o amor em ação na minha e na sua vida vai fazer. Ele vai dizer para a gente lá no verso 25, olha, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não é? Você vê que coisa complicada quando um cristão vive mentindo um para o outro? Deus não é glorificado na mentira. Isso faz parte de uma vida antiga que nós vivíamos, uma prática antiga nossa. Mas quando o Espírito Santo nós ouvimos, cremos, recebemos, somos selados com o Espírito, ele nos traz para fazermos parte da família de Deus. E aí a gente precisa deixar hábitos antigos e adotar hábitos novos. Aquele que mentia, já não mente mais. Agora ele passa a falar a verdade. Por quê? Porque ele faz parte do corpo. O rim não pode dizer para o outro que ele está trabalhando e não está. Por quê? Porque todo o corpo vai sentir que alguma coisa está errada. E aí quando pergunta para ele, ele fala, não, eu estou trabalhando sim.
Nossa, mas você está trabalhando, mas por que está todo mundo sentindo aqui? Por que está todo o corpo sentindo uma dor? O coração fala, não, estou bombeando. Mas já não estou naquela força toda, né? O sangue já não está chegando onde tem que chegar. E aí, se o sangue não chega onde tem que chegar, as coisas começam a ficar complicadas. Todo o corpo começa, está faltando sangue aqui, está acontecendo. Né? Não adianta mentir. Fica visível. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Irmão, a gente não tem como impedir de ficar irado, porque a ira é um sentimento, é uma emoção que vem, e aí a gente é tomado por isso, e naquele momento a gente mas eu tenho que controlar esse negócio. E uma vez que veio, não pequem, não deem lugar ao diabo, porque o diabo vai usar a ira que você permitiu entrar no seu coração para fazer coisas que você não deveria, para falar coisas que você não deveria falar. Então, no momento da ira, fica quietinho, vai orar e peça ao Senhor, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga paz ao meu coração, tira do meu coração essa ira, eu não quero dar o lugar ao diabo na minha vida. Isso em tudo, irmão, no trabalho, na sua relação com seus pais, entre os cônjuges. Muitas vezes a gente chega, acontece alguma coisa, a gente fica irado naquele momento, dá vontade de explodir, falar coisas que não deveria, porque a gente acha que está certo. Fica quietinho, porque uma vez que você fala, você não tem como voltar atrás na palavra que você falou. Ela já feriu, já machucou, já doeu. E aí, irmãos, é muito melhor você se calar do que você ter que pedir perdão depois. Porque esse perdão vai demorar muito mais tempo, até ele realmente ser verdadeiro, dependendo da profundidade da ferida que você fez no outro. Aquele que furtava já não furta mais, ele passa agora a trabalhar e abençoar as pessoas, os necessitados. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil, para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, no verso 29. Quantas vezes você tem emprestado a sua boca para o diabo? Quantas vezes você tem permitido que palavras torpes saiam da sua boca? Palavrão, xingamento, acusações. Não permita que isso, use, seja instrumento de bênção na vida dos outros. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Lembra do primeiro texto que nós lemos lá de Efésios? Nós ouvimos, cremos e recebemos o Espírito e fomos selados com esse Espírito Santo, para toda boa obra. Então, que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. E aí ele fala para mim, para você, para todos nós, olha, quando o amor está agindo em nós, quando nós estamos ligados em Deus, quando o Espírito Santo está agindo de forma poderosa na vida da igreja, ele diz para mim e para você, olha, livrem-se, verso 31 do capítulo 4, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Para me livrar dessas coisas, abrir mão desses hábitos antigos e começar a adotar novos hábitos. Quais? Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O amor é a arma mais poderosa que nós temos em mãos, queridos. Porque Deus é amor. Deus é a essência do amor, e quando nós estamos ligados na videira, que é Cristo, o Pai, que é o agricultor, ele faz uma poda em nós, para que nós, olha, você falava assim, agora você já não vai falar mais, você ficava virado e xingava, brigava, batia, não, agora você não faz mais isso. Olha, você era uma pessoa que gostava de pegar uma coisinha ou outra ali, né? Quando ninguém estava olhando.
Não, agora você não faz mais isso. Agora você vai trabalhar. E com o fruto do seu trabalho você vai ajudar aqueles que estão passando por necessidades. O chamado para uma vida cristã é um chamado para uma transformação de vida. É um chamado para que você coloque à disposição do reino de Deus os dons que você tem, dados por Deus, no poder do Espírito Santo, para que eles frutifiquem, abençoem, edifiquem a igreja, glorifiquem o nome do Pai, exalte o nome de Deus. Nós, como igreja, nós precisamos refletir nisso. Como é que a gente tem vivido? Você tem colocado os seus dons à disposição da comunidade, da igreja? Ah, pastor, não tenho. Bem, então é hora de você colocar a mão na consciência. Porque se o dom que Deus te deu não está servindo para glorificar a Ele e edificar a igreja, Deus vai tirar esse dom de você. E vai dar a outra pessoa. Você está usando o dom só para você? Não foi para isso que você recebeu. É para você desenvolver esse dom, abençoar pessoas, fortalecer o corpo, glorificar a Deus. Essa é uma tarefa para nós. Mais uma, né? Lembra que eu perguntei a semana passada, onde é que a gente está falhando? Na palavra, na santidade, na oração, na comunhão, nas boas obras, na evangelização, na adoração. Aonde nós estamos falhando como igreja? Hoje, a minha pergunta é diferente. A minha pergunta é, você está edificando e abençoando a igreja com os seus dons? Deus está sendo realmente glorificado na sua vida com os dons que Ele te deu? Ou você está usando os dons para você? Se esses dons não estão à disposição do reino, é o momento de você reavaliar a sua vida. É parar de correr atrás do vento. É parar de querer tirar vantagem só para você, de coisas que não são só para você. Lembra que a gente sempre fala aqui? Que nós servimos um Deus que é generoso. Se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus e Ele vai te dar. E Ele dá abundantemente. Ele não fica dando a conta-gota. Ah, você tem falta de sabedoria, eu vou te dar uma gotinha de sabedoria. Não, Ele derrama sabedoria em você. Você tem falta de amor, você não consegue amar, você não consegue decidir amar um ao outro, então peça a Deus que Ele vai fazer você amar. Ele vai derramar amor no seu coração pelas pessoas dessa igreja, pelas pessoas ao seu redor, ao ponto de você viver uma vida preocupado com as pessoas, mesmo que a pessoa não queira. Mesmo, eu não quero fazer isso, não quero que você cuide de mim, não tem problema, você pode não querer, mas é mais forte do que eu, porque é algo que Deus me deu. Deus me amou, mesmo eu sendo um pecador. Enquanto eu era um pecador, Deus já me amava. E por causa desse amor que eu recebi, eu fui constrangido por esse amor, porque eu sabia que não merecia. E esse amor me ensinou sobre os dons que o Senhor tinha me dado, porque a palavra lá em 1 Pedro fala que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, que glorifique a Deus. Então, se a gente tem a consciência de que Deus já nos deu tudo, e Ele já nos deu Cristo, que é o melhor que Ele tinha. E Ele diz, olha, se vocês pedirem, eu lhes darei o quê? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo é esse que vai fazer com que o dom que existe em cada um de nós cresça, floresça e frutifique para a glória de Deus e edifique a igreja. E a igreja se fortalece, a igreja fica junta, a igreja trabalha um pelo outro. Cada um faz a sua função, o seu chamado. E eu fiz a minha aqui, já terminei. Se está precisando de ajuda aí, eu vou ajudar. Estender a ajuda um ao outro. Por quê? Porque nós somos um corpo, irmãos.
Nós somos um corpo, a gente precisa começar a aprender a sentir a dor do outro, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso faz parte de amar um ao outro como Cristo nos amou. Não entristeça o Espírito. Não sufoque o Espírito, mas deixe o Espírito respirar através de você. Deixe o Espírito transformar você. Deixe o Espírito florescer na sua vida. E Deus vai ser glorificado em todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Vamos orar, porque tem bastante coisa para a gente fazer, né? Se a gente pegar o domingo passado e hoje, a gente tem tanta coisa para pensar e para mudar na nossa vida, que se a gente tiver a coragem de colocar isso tudo em prática, a gente vai ter que mudar daqui. Porque essa igreja vai ser pequena. Esse espaço aqui vai ser pequeno. Mas a gente precisa decidir o que a gente quer. O que a gente quer para esta igreja, o que a gente quer como igreja. Pai amado e santo, louvado sejas ao Senhor, meu Deus. Bendita seja a tua palavra. Nós somos tão agradecidos, Senhor, por o Senhor falar conosco, por o Senhor se revelar a nós na tua palavra, pelo teu Espírito que habita em nós, Senhor, abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos. A gente só precisa quebrantar um pouco o coração, Senhor, porque nós ainda temos o coração muito duro. Nós ainda resistimos ao amor do Senhor, porque ser amado pelo Senhor nos impulsiona a amar alguém. E muitas vezes a gente está muito acomodado com a nossa própria vida. Nós já estamos com uma agenda já estabelecida, programada, e esse negócio de amar o outro como o Senhor nos amou vai bagunçar toda a nossa agenda. Mas o Senhor nos dá dons, como o Senhor, a tua palavra nos disse, e o Senhor também nos dá pessoas para nos ajudar a desenvolver os nossos dons. Nos ajuda, Senhor, a vivermos não na nossa agenda, mas na agenda do reino. Que nós possamos nos colocar à disposição dessa agenda para que o reino de Deus seja expandido. E nos ajuda, Senhor, a fazer isso convidando pessoas para estarem conosco, falando e vivendo o Evangelho no nosso dia a dia, convidando crianças para estar aqui conosco, como falamos aqui hoje, convidando amigos, vizinhos, parentes, anunciando as boas novas do reino, Deus. Nos ajuda, Pai amado, a colocar à disposição do reino os dons que o Senhor tem nos dado. Seja de falar, seja de ensinar, seja de acolher, seja de escutar, seja de visitar, seja de trazer ações sociais para abençoar pessoas através da comunidade, da igreja, Senhor. Seja, Deus, da forma como for, o Senhor tem uma multiforma para nos usar como instrumentos para abençoar vidas, que nós possamos colocar a nossa agenda à tua disposição, Pai. O nosso coração, nos colocar como igreja, Senhor, para sermos direcionados pelo Senhor Cristo, que é o cabeça. Que não venhamos a resistir ao teu amor, porque isso só vai causar dor e sofrimento a cada um de nós e a todos nós como corpo. Senhor, torne claro diante de nós os dons que nós estamos escondendo, para que nós paremos de escondê-los e coloquemos eles à disposição do Senhor, para a edificação da igreja, para fortalecimento do corpo. Oh Deus querido, se estamos falhando em algumas dessas áreas que nós temos falado, Senhor, nos ajuda, pelo poder do Espírito Santo, a transformar, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre a tua igreja, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus nós oramos. Amém.